E quais são os motivadores, né? O que motiva uma empresa a ter governança de TI? Por que as empresas precisam disso? Então, nós vamos comentar aqui um panorama geral. Tem várias coisas que justificam uma empresa ter a governança de TI. Nesse quadro que aparece aí na tela, nós temos aí 6 fatores ilustrativos que mostram por que a governança de TI é tão importante. Primeiro deles, o primeiro fator é o ambiente de negócios. O ambiente de negócios envolve uma série de elementos. Não se preocupe que a gente vai tratar com calma aqui cada um desses elementos, tá? Mas vamos começar com os primeiros. Existe uma intensa competição entre os novos entrantes do mercado. Nós temos aí novos concorrentes globais, empresas grandes que entram no mercado, oferecendo ali um baixo custo. Nós temos produtos substitutos e também poder de barganha. Como que funciona isso? Então, esse quadro aqui, que está na tela, ele é conhecido como as 5 forças de Michael Porter. Tá? É o nome técnico desse diagrama. O que vem a ser essas 5 forças? Então vamos imaginar que você resolva montar uma empresa de suporte à tecnologia da informação. A primeira coisa que vocês têm que se preocupar é com a rivalidade ou poder da concorrência. O que é a concorrência? São outras empresas que dão suporte em TI. Então vocês vão ter que, entre aspas, brigar com a concorrência para tentar se destacar no mercado. Então a primeira força competitiva que nós temos é a própria concorrência. Muito bem. Vamos supor que vocês consigam vencer essa primeira força, que é a concorrência, e vocês consigam se consolidar aqui no mercado do Distrito Federal. O que normalmente acontece é que empresas grandes que não são do Distrito Federal, por exemplo, empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e hoje em dia, pela globalização, até empresas do exterior, elas ficam de olho e falam, poxa, estão ganhando muito dinheiro lá em Brasília, estão dominando o mercado. Nós somos uma empresa gigante, operamos em diversos países. Por que a gente não põe o pezinho lá no Distrito Federal para concorrer com eles? E nós temos ganho de escala, porque a gente tem empregados no mundo inteiro, a gente trabalha 24/7, não tem problema de fuso horário. Então, a segunda força que vocês vão encontrar é os novos entrantes, novas empresas que vão tentar entrar no mercado com baixo custo. E aí eles vão oferecer, se vocês cobram R$100 a hora para um determinado serviço, eles vão cobrar 50 e vão tentar capturar os seus clientes. E aí depois, quando eles estiverem sozinhos no mercado, eles colocam o preço deles. Outra força importante que vocês vão ter que se preocupar. Vamos supor que a infraestrutura de vocês é da IBM. O fornecedor de vocês é a IBM. Vou colocar aqui, 90% da infra que vocês utilizam na empresa de vocês é da IBM. 90% da infraestrutura de vocês é da IBM. Pergunto, no momento de negociação de preço, renovação de contratos com a IBM, qual o poder de negociação que vocês têm? Alto ou baixo? Chegou na hora de renovar um contrato, você quer pedir um desconto, você quer ali pagar um valor menor e tal. Qual o poder que vocês têm de barganha? Então, primeira lição aqui com relação a fornecedores. Você não pode, você deve evitar ficar nas mãos de um único fornecedor. Você tem que ter arquiteturas nas quais você tenha alternativa. Comprar do fabricante A, do B, do C, poder fazer uma troca de infraestrutura e de contrato facilmente, porque isso te ajuda a negociar preço. Bom, mas vocês podem colocar o seguinte, mas professor, e quando só tem um fabricante? Então, por exemplo, na parte de smartphone, se a minha arquitetura padronizada é iOS, né, da Apple e tal, quer dizer, o fabricante é só a Apple. Mesmo assim, você tem que diversificar em seus distribuidores, em seus fornecedores. Mesmo que o fabricante seja a Apple, você tem que ter a opção de comprar diretamente da Apple, de comprar de um distribuidor. Não pode ficar na mão de uma única empresa. Tá? Então, isso é o poder de barganha do fornecedor. Da mesma forma, você não pode ficar na mão dos consumidores. Então, vamos supor que você fechou um grande contrato com
o Ministério da Educação. Você ganhou uma licitação no Ministério da Educação e aí o seu contrato lá corresponde a 70% do seu faturamento. Então você fechou um contrato com o Ministério da Educação, o contrato ele vence todo ano, mas pode ser renovado até 4 anos, e 70% do seu faturamento vem desse contrato. Também não é uma situação muito favorável. Por quê? Porque se no ano que vem o Ministério da Educação resolver não renovar o contrato, você perde 70% da sua receita. Você vai ter que provavelmente fechar filiais, demitir empregados e assim por diante. Da mesma forma que você não pode ficar nas mãos de um único fornecedor, você não pode também ficar na mão de poucos clientes. Existe um ditado popular muito antigo, né, que fala o seguinte, que a gente não pode botar todos os ovos, né, na mesma cesta. Por quê? Se aquela cesta cair, quebrou tudo. Então você tem que diversificar. Pergunto para vocês agora, o que seria essa última caixinha, que são os produtos substitutos? Vou dar um exemplo fora da TI. Vocês estão vendo aí que a gasolina e o diesel dispararam no preço por causa lá do conflito Ucrânia e Rússia, né? Então, o diesel e a gasolina dispararam no preço. Então, um produto substituto, nesse caso, seria o álcool. Se a gasolina sobe o preço, eu vou lá e coloco o álcool, se o álcool estiver mais barato. Quando não existia carro flex, isso refletia até no preço do automóvel. Quando a gasolina subia de preço, aumentava a venda dos carros que eram a álcool. Então, por quê? Porque gasolina e álcool são produtos substitutos. O que seria um substituto para uma empresa de suporte de TI? O que seria, então, um substituto para a empresa de suporte em TI? O concorrente é aquele que está na mesma área. Então, uma outra empresa de suporte, ela é concorrente de vocês. Agora, o que seria um produto substituto? Então, um produto substituto, no caso de vocês, seria o seguinte: empresas que fazem contrato de itens de TI com garantia estendida. Então, durante o prazo do contrato, todo o suporte vai estar amparado por essa garantia. Então, por que um cliente vai contratar vocês, empresas de suporte, se todos os itens dele, inclusive a parte de operação, está em garantia? Então, a garantia é um produto que concorre com o suporte de vocês. Um outro tipo de produto substituto é a parte de infraestrutura como serviço. Em vez da empresa adquirir a sua infraestrutura, ela aluga a infraestrutura de terceiros e paga uma taxa mensal, paga um aluguel. Então, nesse caso, ela não vai contratar o suporte de vocês. Por quê? Porque ela contrata um serviço de terceiros. Mudando de exemplo, vamos supor que fosse uma fábrica de software. Então, a concorrência direta, que é esse vermelhinho, a concorrência são outras fábricas de software. O que concorre com a fábrica de software? Outras fábricas de software. O que seria produto ou serviço substituto? Seria aquele software que a pessoa compra de prateleira, aí ela não vai contratar uma fábrica de software, ela vai contratar o produto, vai comprar lá no mercado. Ela pode fazer o desenvolvimento interno, ela pode terceirizar todo o serviço, não se preocupar nem com equipamento, nem com software, e pagar para uma empresa prestar o serviço para ela. Então, tudo isso aí são substitutos. Então, só recapitulando, quando vocês, por acaso, forem montar uma empresa, montar a estratégia da empresa de vocês, da empresa que vocês trabalham, vocês têm que olhar, do ponto de vista estratégico, como que está a concorrência, se tem novos entrantes que estão querendo entrar nesse mercado, se não está muito concentrado em um único fornecedor, se não está muito concentrado em poucos clientes, e também quais são os produtos que são substitutos àquilo que você presta de serviço ou de produtos que você comercializa. Só recapitulando, isso aí é a primeira parte que justifica a empresa ter governança de TI. Ainda falando do ambiente de negócio, outra coisa que justifica a empresa precisar ter uma governança de médio e longo prazo é que o ciclo de vida dos produtos e serviços está cada vez mais curto. Então, algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso aqui era o mais moderno que tinha de celular. De lá para cá, quanta evolução não teve em equipamentos? O que isso implica para a TI?
Antigamente, se você desenvolvia soluções de hardware e de software para smartphone, o seu projeto, a TI podia dar um prazo ali de 6 meses para desenvolver. Hoje, não é possível mais a TI ter um prazo de entrega de 6 meses, porque em 6 meses, só da mesma marca, já saíram ali 5 ou 6 modelos diferentes em 6 meses. Então não dá tempo, a TI tem que ser mais ágil. Por quê? Porque o ciclo de vida dos produtos e serviços está cada vez mais curto. Tá? Então, as empresas não têm tempo de ficar esperando para uma solução ser desenvolvida. Então, o impacto na TI é que a TI precisa ser mais ágil em relação a isso. Outro fator que justifica é a internacionalização da economia. Então, também usando o exemplo aí da guerra, vocês devem estar acompanhando o conflito Ucrânia e Rússia. Ele afetou não somente a questão de gasolina, né, mas, por exemplo, fertilizante. O Brasil, ele depende muito dos fertilizantes lá que vem da região da Rússia, né? Parece que 40% da nossa necessidade é suprida por lá. A gente pode dizer que hoje tudo está interconectado. Se tiver algum problema no Japão ou na China relacionados aí a componentes de computador, com certeza isso vai afetar o nosso mercado doméstico aqui, porque a economia ela está toda internacionalizada. E uma empresa de TI ela tem que estar atenta a esses fatores se ela quer ter uma boa governança. Da mesma forma, os clientes eles estão cada vez mais conscientes e mais exigentes. Uma empresa, gente, ela pode quebrar em função da repercussão de ações dela na mídia. Então, se um cliente é mal atendido, se um cliente é maltratado, não cumpre o contrato e tal, ele aciona o Código de Defesa do Consumidor e a empresa ela pode ser condenada ali e ter grandes prejuízos. Além disso, o mercado exige uma transparência cada vez maior nos negócios. Os consumidores, a população hoje, ela tem muito poder nas mãos aí com as redes sociais. E elas exigem cada vez mais transparência nos negócios. Tá? Até porque existe uma diversidade de partes interessadas. A gente fala acionistas, mas pode ser que a empresa não tenha ações, né? Ela tenha cotas, ou então seja uma empresa que não seja uma sociedade anônima, mas elas têm ali pessoas que participam, né? Então eu tenho que atender a diferentes necessidades. Por quê? Porque o ambiente de negócio é muito dinâmico. O ambiente de negócios hoje, ele varia muito, né? As necessidades mudam a cada momento e a TI tem que estar pronta para atender a cada uma dessas necessidades. Um desafio nosso, e para todos nós, é a questão do custo Brasil. O Brasil ainda tem uma carga tributária muito alta. Nós somos um país até que avançados do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de impostos, né, a nossa tributação ela é muito alta. Existem estudos que mostram que o brasileiro, em média, trabalha de janeiro até maio. Todo esse valor de janeiro a maio é apenas para pagar imposto. O resto que sobra é que você desfruta ali para comprar suas coisas. Mas 5 meses do ano é como se você pagasse apenas imposto e não sobrasse mais nada, em função do custo Brasil. Tem países que têm carga tributária maior do que o Brasil? Tem. Tem vários países que a carga tributária é maior, mas com uma diferença. A maioria dos serviços públicos são cobertos por esse imposto que você já paga. Você não precisa pagar nenhuma taxa adicional. Então, você vai tirar um documento de identidade, você vai tirar uma carteira de motorista, você vai ser atendido pelo médico. Tudo isso aí já está incluso no imposto que você paga, né, em alguns desses outros países. Para o Brasil, isso aí ainda é um desafio. Então, esses são, gente, os principais fatores ligados aí à questão do ambiente de negócio. Outro fator que exige que a gente tenha governança é a chamada integração tecnológica. O que vem a ser essa integração tecnológica? Ela tem diversos elementos que envolvem aí algumas tecnologias que já não são tão novas,
mas estão se consolidando cada vez mais no mercado, né? Então, a primeira delas é a questão do supply chain. Supply chain, em português, seria cadeia, chain é cadeia, e supply fornecedor, fornecimento. Supply chain são tecnologias que permitem que você consiga rastrear o seu processo de negócio desde a matéria-prima até, passando pelo fornecedor, pelas fábricas, distribuição, até o consumidor final. Então, supply chain é rastrear a cadeia de fornecimento desde a matéria-prima até o consumidor final. Isso envolve protocolos de comunicação, padrões, normas de TI e assim por diante. Só para fazer um paralelo de um exemplo disso aí, muito comum, é o conceito que a gente tem quando usa SEDEX ou FedEx. Qual que é a diferença do supply chain? É que no caso do correio, por exemplo, tudo ali está dentro de um mesmo sistema, o sistema do correio. No supply chain, o conceito ele é o seguinte: você consegue rastrear mesmo entre diferentes empresas. Isso exige um conjunto de protocolos, né, previamente acordados, padronizados, e exige muita governança para você alcançar, então, esse modelo. Tá? Então, importantíssima essa questão do supply chain. Outro fator ligado à tecnologia é o chamado ERP, Enterprise Resource Planning. O que é isso? São softwares de prateleira que você compra, ele vem pronto, você só precisa customizar. E aí você customiza a parte, por exemplo, de faturamento, a parte de RH, a parte contábil, né? Ele é baseado nas melhores práticas do mercado, você compra essa solução, esse pacote, né? E customiza esse pacote de acordo com a necessidade da sua empresa. Exatamente, o Oracle tem um ERP. Outra empresa famosa em ERP é a SAP, e tem também a TOTS. Tá? São empresas que comercializam pacotes de solução para ERP. Outra questão importante é que hoje em dia, e até vou citar um exemplo, voltando um pouquinho no tempo, quando eu entrei no Banco do Brasil, isso lá na década de 80, 1980, 81, o cliente do banco, na realidade, era um cliente daquela agência. Então ele ia na agência, abria sua conta, assinava lá a sua ficha de conta corrente, né, recebia o seu cheque, tudo ele tinha que fazer fisicamente naquela agência. Hoje, o cliente ele é cliente do banco. Dificilmente ele precisa ir numa agência. Por quê? Porque tudo está digitalizado. Então, através da integração tecnológica, você tem dados, voz, vídeo, tudo isso aí que era analógico, você consegue converter para o digital. Então, não precisa você estar fisicamente. O caixa de um banco, ele pode consultar o seu cartão de assinatura, se for um documento assinado, ele aciona virtualmente ali, vê a sua assinatura, confere se é você mesmo, né? Seu documento de identidade, o que for, a sua ficha bancária, ele tem acesso a isso tudo eletronicamente. Então, isso também exige das empresas um trabalho muito grande de governança, uma vez que tudo hoje pode estar no ambiente digital. Todas as coisas. A integração tecnológica. A governança precisa também que a gente faça a gestão do ciclo de vida dos produtos. Qualquer produto de TI, gente, um nascimento, quando ele é introduzido no mercado, ele cresce, se torna maduro, entra numa fase de declínio e depois ele é retirado do mercado. Por exemplo, né, vou pegar um exemplo bem antigo aí da minha época, o disquete. O disquete, ele surgiu como uma novidade, foi crescendo, se tornou maduro no mercado, todos os computadores vinham já embutidos ali com uma unidade de disquete, até que veio aí o USB, né, com pendrive e outras soluções, isso aí entrou em declínio. Muito bem. Aonde que as empresas ganham dinheiro? As empresas ganham dinheiro ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Na introdução, ela tem poucas vendas,
mas o preço unitário normalmente é alto. Então, por exemplo, quando sai um iPhone novo, poucas pessoas compram no início. Somente aquelas pessoas que são mais fãs do produto, mais inovadoras, aceitam pagar, sei lá, 20 mil reais por um lançamento lá do iPhone. E aí, então a empresa ganha por quê? Porque ela vende para poucas pessoas, mas por um valor alto, para compensar toda a pesquisa e desenvolvimento que teve. À medida em que o produto vai crescendo no mercado, o preço vai caindo, mas mais pessoas vão comprando. Então, essas empresas também ganham. E no declínio, será que também dá para ganhar dinheiro? Claro que dá. Nós temos aí, por exemplo, o mercado de segunda mão ou terceira, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, assim como eu, esperam sair o iPhone 13 para comprar o iPhone 6. Por quê? Para comprar mais barato e de repente não vai usar todas as funcionalidades que o mais novo tem, consegue um bom produto a um preço ali mais em conta. Então dá para ganhar dinheiro em todas as fases do ciclo de vida de um produto. Conceito importantíssimo também, conceito de CRM. O que é CRM? É relacionamento com o cliente, gestão do relacionamento do cliente. Vocês aqui, por acaso, já receberam em casa propaganda, mala direta, te oferecendo para contratar um serviço que você já tem daquela própria empresa que está te oferecendo? Vocês já receberam em casa propaganda oferecendo produto que você já tem e daquela própria empresa. A própria empresa que você já tem o produto, ela está te oferecendo para comprar? Ó, internet, né? Operadoras também de telefone fixo, telefone móvel. O que é isso? É uma falta de visão do cliente. Então, até vou ilustrar um pouquinho o exemplo da padaria tradicional. A padaria tradicional, antigamente, nas pequenas cidades, ela ficava na esquina, porque era um local ali de fácil acesso, e o dono da padaria, ele conhecia todos os clientes. Ele ficava no caixa, então as pessoas tinham que pagar, conversavam com ele conhecia a família das pessoas, ele fazia a gestão do estoque, porque ele olhava para a prateleira e via se estava faltando produto ou não. Ele fazia o crediário, por quê? Porque ele tinha uma cadernetinha onde ele anotava quem estava... as compras ali, a pessoa acertava no final do mês. Então, tudo era centralizado ali na figura do dono da padaria. Com o crescimento das empresas, então, por exemplo, vamos supor que ele abriu uma filial em outro bairro. Ele não conseguiria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ele tem que contratar um gerente. Aí esse gerente vai cuidar da outra filial. Se ele abre mais uma 3 padarias, outro gerente. Como que ele vai conhecer todos os clientes, saber das suas necessidades e tal? Então, aí entra o conceito que eu falei do CRM. O CRM é uma solução tecnológica e uma filosofia como se fosse um BI, tá? Então, aqui nesse meio, eu tenho aqui como se fosse um grande banco de dados ou um portal onde eu recebo informações do marketing, né, da área comercial, da área contábil, do meu call center. Então, se o cliente entrou no portal da minha empresa, da internet, isso gera um input para o CRM. Se ele fez uma visita física à minha loja e passou o cartão de crédito ou cartão de débito dele, isso gera um input para o meu CRM. Se ele entrou via WhatsApp, em contato lá com o WhatsApp comercial da minha empresa, isso também gera informação. De forma que a empresa ela tem ali uma série de contatos que ela fez com aquela pessoa, e quanto mais sofisticado for esse CRM, mais informações ele tem. Pode ter até o time que a pessoa torce, né? Então a pessoa está lá na fila, né, passou o cartão para pegar a senha, já aparece lá que ela é torcedora do Botafogo, aí você já sabe que o Botafogo ganhou, você já pode quebrar o gelo e fazer lá uma brincadeira com o time e assim por diante. Então esse é o conceito do CRM. Muito bem. Além disso, nós temos também alguns termos importantes, que é a parte de armazenamento. E aí nós temos os famosos Data Warehouse, né, que é armazém de dados, Data Mining, BI e Big Data, tá? Que são soluções aí tecnológicas interessantes. Pegando aí um caso bem conhecido da internet, nós temos aí o caso da fralda e da cerveja, tá?
que é esse caso da fraude da cerveja? O Walmart, ele tinha lá uma solução tecnológica que ele ficava tentando fazer pesquisa na base de dados, tentando buscar alguma inteligência. E ele descobriu que a venda de fraldas no final de semana ela aumentava na mesma proporção que a venda de cervejas. Isso aí, a ferramenta de mining foi minerando os dados, né, semana a semana, e chegou a essa conclusão. E aí eles foram aleatoriamente entrevistar algumas pessoas que faziam essas compras e descobriram o seguinte, que o Walmart, normalmente, lá nos Estados Unidos, ele ficava localizado em grandes centros, em grandes áreas afastadas do centro, né? Mas essas áreas tinham estacionamento, né? Tinha toda uma infraestrutura. Só que as pessoas tinham que se deslocar 40 minutos, 1 hora até chegar lá. E aí, esse público, normalmente, marido e mulher trabalhavam, mas a mulher, além de trabalhar, tinha que cuidar dos filhos. Então, no final de semana, o marido tinha que dar um apoio. E aí, às vezes, acabava a fralda e ele tinha que comprar. Então, ele andava esses 40 minutos, 1 hora para comprar a fralda, né? E aí, para aproveitar a viagem, falar, já que eu estou aqui mesmo, né? Deixa eu comprar minha cervejinha. O que o Walmart fez a partir dessa informação? Embora, em termos de lógica do produto, a fralda tenha que ficar em um departamento e a cerveja em outro, eles de propósito colocaram as fraldas desse lado e a cerveja desse lado no mesmo corredor. Só essa mudança de layout, em colocar a fralda do lado da cerveja, aumentou não só a venda de fraldas, como a venda de cervejas. Isso sem dar desconto, sem fazer liquidação, sem fazer promoção, sem fazer nada. Apenas uma mudança no layout físico que ele descobriu utilizando aí uma ferramenta de mining. Então, vocês verem aí o potencial dessas soluções que nós estamos falando. Outros fatores importantes que motivam a governança, e eu vou comentar rapidamente porque a gente vai ver isso em detalhe em outras aulas, são a segurança da informação. Cada vez mais a segurança da informação é importante. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD. Vocês devem estar acompanhando também uma questão que está sendo discutida aí em relação ao Telegram, né? Que não abre seus dados, não responde aos países em relação à questão de confidencialidade. Falamos também que os negócios cada vez mais dependem da tecnologia da informação. Hoje, praticamente, não existe áreas de negócios que não tenham pelo menos um pé na TI. O mercado é altamente regulamentado, né? E a TI ela é vista cada vez mais aí como uma prestadora de serviço.